Então, a Assembleia Nacional Constituinte, nessa ideia de criar um novo regime, né, uma nova França, foi tomando medidas radicais contra os pilares do antigo regime. Acabou com o absolutismo, acabou com os títulos de nobreza, acabou com a servidão, acabou com os privilégios feudais, acabou com o poder da igreja. Né? Daqueles pilares do antigo regime, eles vão sendo destruídos por medidas aprovadas pela Assembleia Nacional Constituinte, o que, evidentemente, pessoal, vai dificultar um acordo, uma conciliação, um consenso entre a aristocracia e os elementos ligados à burguesia, sobretudo ligados à classe média, né? Porque boa parte desses deputados era gente ligada à classe média, como já falei, eram advogados e tal, né? Alguns eram funcionários do judiciário, né? Cargos menores no judiciário, e era o pessoal sendo muito influenciado pelo pensamento iluminista radical. E era muito difícil fazer uma conciliação entre esses grupos, ou as suas propostas, e a ideia e os interesses da aristocracia e da nobreza. E o rei contra isso também. Né? Então a situação foi ficando muito complicada. Aqui a gente tem um contraste com a Revolução Inglesa, com a Revolução Gloriosa em especial. A Revolução Gloriosa resultou num regime político, a monarquia constitucional, né, do Guilherme III, do Guilherme de Orange, onde foi possível conciliar a nobreza com a burguesia. Essa conciliação na França foi impossível em razão da radicalização cada vez maior da Assembleia Nacional Constituinte e a radicalização da nobreza também, ou da aristocracia, né, que resistia a fazer concessões. E em meio a tudo isso, crise econômica, o povo agitado, a população em Paris cada vez mais radical. Então era um quadro dramático. A Assembleia tomou medidas econômicas famosas para tentar resolver o problema do déficit público, começou a emitir títulos públicos conhecidos como assinhates. Eles viraram, entretanto, papel moeda. Pessoas começaram a utilizar ele como se fosse papel moeda. Né? E a emissão excessiva e exagerada desses títulos resultou na desvalorização dos mesmos e em mais inflação, agravando a situação econômica da França. Olhem só o drama. Em março de 91 foi aprovada uma lei, a Lei Dallard, que era o nome do deputado, que aboliu as corporações de ofício e com isso estabeleceu a liberdade industrial. As corporações de ofício eram aquelas associações de origem medieval, de artesãos, que monopolizavam a produção nas cidades. Então ninguém podia abrir uma fábrica numa cidade porque a corporação de artesãos não permitia. Só que as corporações foram abolidas e agora surgiu um ambiente favorável aos investimentos em indústrias. Então foi uma medida importante para, a longo prazo, permitir uma revolução industrial na França. Não de imediato, porque os problemas econômicos, né, dificultavam muito os investimentos naquele momento. De toda forma, oficialmente, a partir de 1791, estava nascendo um clima propício à liberdade industrial. E no mesmo ano, só que agora em junho, veio uma lei também muito famosa chamada Lei Le Chapelier, que proibiu a organização de trabalhadores em sindicatos, proibiu as greves. Então ao mesmo tempo, estava criando as condições para o desenvolvimento livre das indústrias, mas criando também condições para dificultar a associação de trabalhadores, sindicatos, né, que poderiam ameaçar os investimentos do empresariado. Naquele clima de radicalização, o rei fez uma aposta ousada. Ele tentou fugir escondido, né, de Paris, tentou fugir para a Bélgica. A Bélgica, como vocês sabem, é um país vizinho da França. A Bélgica, na época, era um território controlado pela Áustria. Ele foge para a Bélgica para se encontrar com os emigrês, se encontrar com seus irmãos e, com o apoio da Áustria, tentar organizar um movimento contra-revolucionário, acabar com a revolução enquanto havia tempo. Né? A ideia era essa. Porém, ele foi descoberto na fronteira com a Bélgica, foi capturado, aprisionado e enviado de volta para Paris. Nessa altura, a monarquia perdeu mais apoio. O movimento republicano cresceu. A ideia de uma república como alternativa ao regime político francês ganhou força, já que o rei claramente tinha tentado fugir da população, tentado fugir da revolução e organizar um movimento contra-revolucionário. E com isso os revolucionários vão ficando cada vez mais divididos. A tensão internacional cresceu ainda mais porque na Alemanha, uma localidade chamada Pillnitz, o imperador Leopoldo II da Áustria e o rei da Prússia, o Frederico Guilherme II,
fizeram uma declaração pública advertindo os monarcas europeus da situação perigosa da França. Lembre-se que a França era o centro, não é, da Europa, era o país mais influente na Europa. Da situação perigosa da França e da necessidade de uma ação contra-revolucionária conjunta para impedir que a Revolução Francesa se expandisse e acabasse ameaçando as monarquias vizinhas. Então aquilo ali foi quase que uma declaração de guerra indireta ao movimento revolucionário. Aqui tem uma imagem da declaração de Punitz. Bom, de toda forma, a Assembleia Nacional Constituinte acabou aprovando a primeira Constituição da França, isso foi em setembro de 1791. Luís XVI teve que aceitar essa Constituição, ele jurou a Constituição de uma maneira relutante, né? Assim, não tinha como não aceitar, mas era evidente que ele não estava concordando com aquela mudança. A França passou a ter um regime liberal, na forma de uma monarquia constitucional. O rei era o chefe de governo, mas o poder dele era limitado pela Assembleia Legislativa, que foi o nome dado ao parlamento francês, eleita, vejam só, com voto censitário masculino. Não era sufrágio universal masculino, os pobres não podiam votar. Né? Mas isso aí não era nada extraordinário não, porque o voto censitário também existia na Grã-Bretanha, que tinha uma monarquia, né, parlamentar, e nessa época o voto censitário era também nos Estados Unidos. Né? Ainda não havia sufrágio universal nem nos Estados Unidos. E os famosos direitos do homem e do cidadão foram incorporados a essa Constituição. Vamos ver na próxima aula que esse sistema monárquico, entretanto, fracassou. Ele não deu certo. E ele fracassa, aqui tem uma imagem da queda da monarquia, e a gente vai ver como ele fracassou na próxima aula. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.